A paz do Eterno, meus amados irmãos, quero estar deixando mais uma mensagem da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11 em diante. Uma passagem muito conhecida, eu creio que quase todo mundo ou conhece ou já ouviu falar pelo menos uma vez. A Bíblia vai dizer que um homem tinha 2 filhos, e o seu filho mais moço pediu a parte da sua fazenda. Recebendo a parte do seu pai, ele partiu para uma terra distante, uma terra longínqua, e gastou o seu dinheiro de forma dissoluta. E aquela terra a qual ele foi começou a padecer necessidades. E aquele homem procurando emprego, não encontrando, havia um homem que apacentava porcos, a qual enviou ele para o campo desse moço. E chegando lá, ele cuidando daqueles porcos, ele sentiu o desejo de se alimentar-se com a comida que os porcos se alimentavam. E a Bíblia vai dizer que ele, caindo em si, ele parou para pensar e disse: quer saber de uma coisa? Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Lá ninguém passa fome. Então vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para o meu pai que pequei contra o céu e perante ele, e não sou digno nem sequer de ser chamado seu filho. E se ele me receber, apenas como um dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores, para mim já está de bom tamanho. Aquele filho resolveu voltar. Eu quero te chamar a atenção para nós parar para meditar junto. Imagina aí se fosse eu. Talvez eu com a parte da minha fazenda, com a parte da minha herança, a qual eu recebi do meu pai. Talvez eu escolhesse a melhor cidade para ir. Talvez eu escolhesse a melhor terra. Talvez eu fizesse planos quando chegasse lá. E eu imagino que esse filho não foi diferente. Ele não foi para qualquer cidade. A Bíblia vai falar que depois de um certo tempo, ele foi para uma terra distante. Então aquela terra, talvez alguém falou para ele que era uma terra boa. Talvez alguém falou para ele que lá ele podia investir o seu dinheiro. E esse homem resolveu partir. E foi. Chegando lá, a Bíblia diz que aquela terra começou a padecer necessidades. Então, se aquela terra começou a padecer necessidades, não era uma terra ruim. Ele foi para uma terra que aos seus olhos era uma terra boa. Só que a necessidade, quando veio, aquele homem, aquele moço, foi obrigado a gastar o seu dinheiro. E gastou de maneira muito rápida. Não tinha mais o que se alimentar. Mas eu quero te dizer que Deus é perfeito e Deus é fiel. Aquele homem só se lembrou de voltar para a casa do seu pai, porque a terra começou a padecer necessidades. Porque não tinha mais emprego, porque ele não tinha mais dinheiro. Não tinha mais solução, não tinha mais saída. Então há momentos que acontecem em nossas vidas para que nós venhamos se lembrar de onde nós saímos. Para que nós venhamos se lembrar que o que nós estamos fazendo hoje não está correto. E nós precisamos voltar lá atrás. Voltar para o início. Voltar para o começo. Voltar para a casa do nosso Pai. Porque lá ninguém passa necessidade. Na casa do nosso Pai, a qual esse homem voltou, os jornaleiros e seus trabalhadores têm abundância de pão. Ele resolveu voltar. O que me chama a atenção é que aquele homem ele não ligou para as críticas das pessoas. Ele não se importou com o que o irmão dele ia falar, com o que os seus trabalhadores iam falar. Ele se preocupou somente com o que seu pai ia pensar. E é isso que você tem que se preocupar. Não se preocupe com o julgamento das pessoas. Não se preocupe com o que os outros vão falar a respeito da tua vida. Se preocupe apenas com o que o Pai vai pensar a respeito da tua vida. E foi isso que esse homem fez. Ele resolveu voltar para a casa do pai. E voltou. Chegando lá, ele disse: Pai, pequei contra o Senhor e contra o céu. Não sou digno nem sequer de ser chamado seu filho. Se o Senhor me aceitar apenas como um dos seus trabalhadores, está de bom tamanho. O pai poderia aceitar as suas palavras. Mas o pai disse assim, ó: pega a melhor veste, coloca sobre ele. Pega o anel, coloca sobre o seu dedo. A aliança que eu tinha feito contigo quando você estava na minha casa e resolveu sair. O pai dele, colocando aquela aliança na sua mão, estava dizendo que a aliança ainda estava de pé. Pega sandálias, coloca nos seus pés.
Pega o cordeiro, o melhor cordeiro que tiver, mata e vamos fazer uma festa. Porque estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai não se preocupou com a fazenda, com a riqueza, com a parte da herança que ele tinha gastado. De maneira nenhuma. O pai se preocupou com a sua vida, com a vida do seu filho, com aquele que estava morto e agora passou a estar vivo. Aquele que estava perdido e agora foi achado. Quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, através dessa palavra, não ligue para o julgamento das pessoas. Se você se preocupar com o julgamento das pessoas, aqueles que te apontam os seus erros, você nunca vai voltar para a casa do Pai. Mas se você resolver voltar, o Pai te espera de braços abertos. Amém? A aliança ainda está de pé. Só precisa você dar o primeiro passo e tomar atitude para voltar. Pois o Pai, a primeira coisa que ele viu o seu filho, ele deu um abraço e deu um beijo no seu rosto. Então o Pai te espera de braços abertos, espera a sua volta. E que essa palavra possa falar contigo. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E até a próxima. Amém.